Sexta-feira, 19 de janeiro de 2024, começa agora o Piques News. Veja os destaques desta edição. Segurança é reforçada no litoral do Paraná. Veículos, aeronaves e embarcações garantem a vigilância na terra e no mar. Litoral paranaense tem crescimento econômico. Mais de 6 mil novas empresas foram abertas na região em 2023. Ascensão também no turismo mundial. Organização Mundial do Turismo prevê que o setor vai ultrapassar nível pré-pandemia. 2 brasileiras são presas na França. Mulheres estariam ligadas ao assassinato de outra brasileira em hotel de Paris. Transferência de Neymar ao PSG sob suspeita. Chegada histórica do craque ao clube francês é investigada. Cheia de rio na Bolívia deixa 6 mortos. Equipes de resgate ainda procuram por 2 crianças desaparecidas. CGU afirma que cartão de vacina de Bolsonaro foi adulterado. Órgão não aponta culpados e sugere arquivar o caso. E você vai ver ainda. A Associação Barra Limpa inaugura posto de segurança em Praia de Garupaba, no litoral catarinense. Polícia Militar e empresa de segurança local farão uso da base. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, estamos ao vivo, agora são 8h02. E as cidades litorâneas de todo o país recebem milhares de turistas no verão. No Paraná, para garantir a segurança, as polícias e Corpo de Bombeiros contam com o apoio de veículos, aeronaves e embarcações que garantem a vigilância da terra, ou melhor, vigilância na terra e no mar. Além do reforço no efetivo do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar, profissionais contam com apoio de helicópteros, drones, viaturas tradicionais e próprias para areia. Enfim, são inúmeras ferramentas que garantem segurança para quem visita o litoral paranaense. Nossas estatísticas de produtividade aumentaram na sede de 40% em relação à instauração de inquéritos policiais, de conclusão de inquéritos policiais, de medidas protetivas face a situações de violência doméstica, também nas situações relativas a investigações de homicídios. Esse ano nós tivemos uma diminuição nesse período até então de Operação Verão dos 5 homicídios que aconteceram aqui na região do litoral. Todos eles estão elucidados. Nossa estrutura ela está bem melhor adequada do que o ano passado. Estamos empregando quase 30 viaturas descaracterizadas, 10 viaturas caracterizadas, todas elas de locação, seminovas, adequadas para a atividade realizada aqui no litoral. Temos um emprego também nos shows que se iniciaram a semana passada e que vão até o dia 24 de fevereiro da nossa delegacia móvel, um ônibus que possui baias de atendimento para a realização de boletins de ocorrência, de termos circunstanciados. Nós temos também o emprego do nosso helicóptero, do GOA, do Grupamento Aéreo, de Operações Aéreas da Polícia Civil. Ele vem sendo empregado aqui no litoral aos finais de semana e também ali na região da costa noroeste, em Porto Rico. Já a Polícia Militar atua na vigilância diária nas ruas. Em todas as regiões do litoral, guarnições reforçam os efetivos 24 horas por dia. A gente possui os módulos móveis. Os módulos eles ficam em regiões estratégicas aqui na região do litoral, principalmente com movimentação de pessoas. Eles não atendem ocorrência e fazem policiamento ostensivo preventivo e também mantêm o contato com a população no geral e distribuem também pulseirinhas para as crianças para que elas possam ser identificadas caso venham se perder dos seus responsáveis. A gente também possui as viaturas Dusters, essas sim estão fazendo atendimento 90, mas também o patrulhamento ostensivo preventivo. Elas foram recentemente cedidas pelo governo do estado e tem blindagem parcial, o que aumenta a qualidade no atendimento à população e também a segurança do policial. Nós temos os quadriciclos e os UTVs também. Eles atuam na região da orla, na areia, garantindo
garantindo ainda mais a segurança dos veranistas e essa proximidade com a comunidade. Além disso, nós temos as aeronaves, o Falcão 8 e o Falcão 13, e o Falcão 8 atuando em socorro médico, atendimento em apoio aos bombeiros e ao SAMU, e também o Falcão 13 apoiando em operações policiais com alta tecnologia, né, alta tecnologia policial aplicada nessa aeronave. Já o Corpo de Bombeiros conta com apoio de drones, que auxiliam na vigilância e também em salvamentos aquáticos. Nós temos disponível aí pela Secretaria de Segurança Pública alguns drones e os operadores também, e eles já auxiliaram em alguns salvamentos e algumas buscas, na verdade, né, de pessoas que se afogaram. Temos também o drone com câmera térmica, mas é um recurso disponível que a gente a qualquer momento pode solicitar no caso de um afogamento. Eu tenho certeza que esse recurso pode ser bem utilizado para nós. E as obras de infraestrutura e investimentos do governo do Paraná no litoral têm proporcionado um crescimento significante no comércio e também na valorização dos imóveis da região. Uma das principais ações apontadas pelos comerciantes é a construção da ponte de Guaratuba a Matinhos. Além disso, outras ações de infraestrutura do governo têm impulsionado a economia dos municípios do litoral. O Verão Maior, por exemplo, fomenta a movimentação nos comércios das cidades. Está todo mundo muito feliz. Se fala num movimento acima de 40%, né, de aumento de venda num comércio como um todo. Restaurantes, bares, pousadas, que são mais diretamente afetadas pela temporada. E o pessoal está muito feliz com tudo que vem acontecendo, né, principalmente com o investimento do governo do estado, com relação aos shows. Foi muito acertado. Esse final de semana tem tudo para ser o grande final de semana dos shows, né? Vai ter Luan Santana, Jorge Mateus, Cleito e Romário. Então, assim, são cantores que estão em evidência. Então, a gente já tem notícias que tem fã-clube do Luan Santana com mais de 60 ônibus já preparados para estarem chegando na nossa cidade, do Jorge Mateus a mesma coisa. Então, assim, o comércio está preparado para o movimento que vai vir. E se engana quem acha que a região recebe turistas só na temporada de verão. O Marcelo montou uma sorveteria em Matinhos e conseguiu se manter fora da alta estação. Nós estamos com a loja aqui completando 1 ano amanhã e a gente conseguiu se manter o ano todo, inverno, verão. E o grande diferencial foi que nos surpreendeu é que o morador teve adesão e o veranista e também os curiosos que ficavam muito tempo sem vir para o Paraná, porque era muito litoral vizinho, né? A cidade mais ermo, um negócio mais tranquilo das praias e tal. E com o investimento do governo em questão à nova revitalização da orla, toda a infraestrutura que está acontecendo aqui, muitos curiosos começaram a vir, como se Matinhos já fosse uma região metropolitana de Curitiba, que nós estamos a 1 hora de lá. Então a gente vê muitas famílias, muitos turistas que estão vindo no fim de semana, passar o dia ou passar o domingo, e estão conhecendo a cidade, vendo o potencial, vendo as novas oportunidades. Então isso foi algo que também nos deixou bem felizes assim, e acreditando que estamos no caminho certo. Aquecimento também no mercado imobiliário. Além do aumento na procura de imóveis para locação, as transações de compra e venda também registraram crescimento e a valorização chegou a 30%. Todo esse investimento, com todos esses recursos que estão sendo alocados no nosso litoral, fez com que a nossa praia, a famosa Namoradinha do Paraná, realmente ficasse em evidência, né? Na vitrine. Isso movimento mercado, movimento hotéis. Para nós hoje estamos com 100% da nossa carteira de locação locada. E isso incentiva também as pessoas que vêm para conhecer a nossa praia se motivarem a estar investindo aqui, né? Realocar os recursos aqui. Só no litoral, 6.400 novas empresas foram abertas em 2023. O trabalho de simplificação da junta comercial também tem facilitado o ecossistema. Esse processo de abertura de empresa vai melhorar ainda mais com a edição do decreto de baixo risco do governo do ano passado. Então,
ano, são 771 atividades que terão as suas atividades facilitadas na hora da abertura da empresa, tá? Isso é uma crescente no estado do Paraná. A gente observa que a cada ano que passa, o estado do Paraná está sempre crescendo um pouquinho mais no processo de abertura da empresa. E isso nos diz o quê? É um termômetro para dizer que a economia paranaense está em frequente crescimento. E isso em todas as regiões do estado. E agora a gente afirma isso porque é uma época de verão, né, onde grande parte da população do estado e de fora do estado estão no nosso litoral. E em Santa Catarina, atenção, quem trafega pela rua Guilherme Scharf, em Blumenau, no Vale do Itajaí. A via estará interditada para o tráfego de veículos até a próxima quarta-feira, dia 24. A interdição ocorre em virtude da obra de colocação das vigas do elevado do prolongamento da via expressa. A previsão para o término dos serviços do viaduto é de 60 dias, dependendo, claro, das condições climáticas. O projeto da nova SC 108 prevê a construção de 15 quilômetros de rodovia entre a BR-470 e a Serra da Vila Itoupava. E a transferência mais cara da história do futebol, a contratação de Neymar pelo Paris Saint-Germain, deixou de ser apenas um assunto esportivo e virou um caso de justiça na França. Autoridades realizaram buscas no Ministério das Finanças em mais uma etapa da investigação que apura se o governo francês concedeu benefícios fiscais para o PSG contratar o astro brasileiro no ano de 2017. A chegada do craque brasileiro Neymar ao Paris Saint-Germain chocou o mercado de transferências em 2017, mas agora a Justiça investiga se a contratação mais cara da história do futebol contou com supostos favores fiscais do governo francês. Autoridades realizaram buscas no Ministério das Finanças na última segunda-feira, em especial na Direção-Geral das Finanças Públicas, conforme revelou o site Mediapart nesta quinta. A operação faz parte de uma investigação iniciada em setembro de 2022 sobre as táticas de influência atribuídas ao ex-diretor de comunicação do clube parisiense, Jean-Marchal Ribe, de 57 anos. Ribe, que foi acusado no dia 1º de dezembro de uma série de crimes, também é suspeito de ter usado o cargo para obter informações sigilosas do PSG em troca de presentes como ingressos para jogos do clube da capital. A justiça também apura se Hugues Ranson, ex-deputado da aliança do presidente francês Emmanuel Macron, tentou obter vantagens fiscais para que o time parisiense comprasse Neymar do Barcelona, o que poderia configurar tráfico de influência, um crime punido com até 10 anos de prisão na França. Ranson, que foi também vice-presidente da Assembleia Nacional, afirmou em 24 de julho de 2017 que levou uma questão do PSG para Gérard Darmanin, então ministro das Contas Públicas e atual ministro do Interior, segundo consta em um relatório enviado a um juiz de instrução em 21 de novembro de 2023. Ainda de acordo com o documento, Ranson agradeceu a Ribe por seus filhos terem acompanhado os jogadores do Paris Saint-Germain antes de uma partida no Parque dos Príncipes, em mensagem enviada pelo ex-parlamentar um dia depois de a contratação de Neymar ter sido confirmada pelo clube francês. O Paris Saint-Germain anunciou a chegada do atacante brasileiro em 3 de agosto de 2017 por 222 milhões de euros, naquela que segue como a transferência mais cara da história do futebol. E você vai ver a seguir. Cheia de rio na Bolívia deixa 6 pessoas mortas. 2 crianças continuam desaparecidas. Tem um comentário político com o jornalista Tiago Pereira. Praia de Garupaba, no litoral catarinense, ganha posto de segurança. Polícia Militar e a empresa de segurança local vão fazer o uso da base. É depois do intervalo, voltamos já.
Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Olá, estamos de volta, agora 8h16. 2 brasileiras foram presas na França suspeitas de envolvimento no assassinato de outra cidadã brasileira. As mulheres teriam ligação com uma rede de tráfico de drogas entre o Brasil e o país europeu. A investigação do assassinato de uma brasileira em um hotel de Paris revelou uma rede de tráfico de drogas entre o Brasil e a França e levou à prisão de 2 mulheres. As 2, também brasileiras, foram detidas como parte de uma investigação por homicídio e contaram à polícia que transportaram drogas para a França agindo como mulas, assim como a brasileira morta. As informações são de fontes ligadas ao caso, que acrescentaram que o principal suspeito do assassinato, que também faria parte da rede de narcotráfico, está foragido. O caso teve início no último sábado, quando o corpo de uma brasileira de cerca de 40 anos foi encontrado em um hotel no noroeste de Paris. A vítima estava hospedada no local havia uma semana. No dia seguinte, as 2 suspeitas brasileiras foram presas em um aeroporto de Paris. Na presença de uma juíza, as 2 mulheres explicaram a atividade que exerciam, segundo elas, pela primeira vez. A promotora ressaltou que as 2 mulheres estão expostas a um risco bem importante de sofrerem retaliação no Brasil, por envolvimento em uma rede com pessoas muito perigosas. Isso constitui um motivo a mais para manter a prisão provisória enquanto a investigação avança. E equipes de resgate recuperaram os corpos de 6 pessoas que tinham sido arrastadas pela cheia de um rio no norte da Bolívia. 2 crianças estão desaparecidas após as fortes chuvas registradas no país. Equipes de resgate recuperaram na quinta-feira os corpos das pessoas que tinham sido arrastadas pelo transbordamento do rio Tipuane, no norte do país. Os moradores da cidade de mesmo nome, no departamento de La Paz, tentavam recuperar bens quando foram arrastados pelas águas. As chuvas se intensificaram desde segunda-feira, fazendo com que o rio subisse gradativamente. Aproximadamente 10 mil habitantes vivem nesta comunidade. Segundo a Agência Estadual de Habitação, cerca de 450 casas foram inundadas. O Serviço Meteorológico Nacional previu fortes chuvas para outra região da Bolívia neste fim de semana. 8 rios do departamento de Santa Cruz estão com alerta laranja para enchentes. E uma missão espacial privada decolou dos Estados Unidos rumo à Estação Espacial Internacional. A bordo estão 4 passageiros, entre eles o primeiro turco a ir ao espaço. Um foguete SpaceX decolou nesta quinta-feira do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, rumo à Estação Espacial Internacional, ISS na sigla em inglês. Essa é uma missão privada com 4 passageiros a bordo, entre eles um sueco, um italiano e o primeiro turco a ir ao espaço. Batizada como AX-3, a missão é a terceira organizada pela empresa americana Axiom Space, em associação com a NASA, que permite o uso da estação. Os 4 membros da tripulação, que vinham treinando há meses, chegarão no sábado à ISS, onde vão permanecer cerca de 2 semanas. Eles devem realizar uma série de experimentos científicos na estação.
Após permitir a clientes ricos tornar realidade seu sonho espacial, a Axiom Space também atende agora pessoas patrocinadas por órgãos nacionais. A missão coloca em evidência o crescente papel do setor privado para apoiar as ambições espaciais dos países que carecem de um programa próprio de voos tripulados. E a missão lunar japonesa SLIM pousou na Lua nesta sexta-feira, mas os painéis solares pararam de gerar energia. A agência espacial japonesa JAXA anunciou que a sonda enviada à Lua pousou no satélite natural da Terra nas primeiras horas da tarde desta sexta-feira. Apesar disso, após o pouso foi identificado um problema nos painéis solares que pararam de gerar energia. O módulo Moon Sniper iniciou a descida ao meio-dia desta sexta a uma velocidade de cerca de 1.700 metros por segundo. O pouso ocorreu cerca de 20 minutos depois. Com a missão SLIM, o Japão se torna a quinta nação a alcançar um pouso na Lua, depois dos Estados Unidos, União Soviética, China e Índia. Um sucesso nessa missão pode reverter a má fase do setor espacial japonês, que acumulou 2 missões lunares e vários lançamentos de foguetes que deram errado. E o número de turistas internacionais vai ultrapassar este ano o nível anterior à pandemia da Covid-19, graças à recuperação do setor na Ásia e apesar dos conflitos internacionais. A previsão foi divulgada nesta sexta-feira pela Organização Mundial do Turismo. Cerca de 1 bilhão e 300 milhões de turistas viajaram para o exterior no ano passado, em torno de 44% a mais do que em 2022. Segundo a agência da ONU com sede em Miami, o número equivale a 88% do nível em 2019, antes da pandemia. A recuperação no ano passado se deveu a um forte impulso do Oriente Médio, onde as chegadas de turistas superaram o nível de 2019 em 22%, mas também na Europa, o principal destino turístico do mundo, onde a atividade alcançou 94% do nível pré-pandemia. Na Ásia, a recuperação foi mais fraca. O número de turistas internacionais se limitou a 65% do nível de 2019, apesar do levantamento das restrições sanitárias há um ano na China, após 3 anos de uma política de Covid-0. A expectativa é que nesse ano o nível de turistas vai ultrapassar os 2%. Segundo a agência da ONU, a atividade vai se beneficiar do aumento do turismo na China, graças à flexibilização do regime de vistos para muitos países e às viagens de cidadãos chineses para outras partes do mundo. Mas a previsão poderá ser afetada pela turbulência econômica e geopolítica, especialmente no Oriente Médio, onde o turismo deve ser afetado pelas consequências do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A inflação, as taxas de juros elevadas, os preços voláteis do petróleo e as perturbações do comércio também podem continuar impactando os custos de transporte e alojamento em 2024. A Controladoria Geral da União concluiu que o cartão de vacina contra a Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro foi adulterado. No entanto, recomendou arquivar o caso por, abre aspas, ausência de elementos mínimos acerca da autoria dos fatos, fecha aspas. A CGU encontrou inconsistências entre os registros do Ministério da Saúde e de outros órgãos oficiais e o cartão de vacinação de Bolsonaro, onde constava que o ex-presidente havia recebido uma dose de imunizante contra a Covid-19 em São Paulo em julho de 2022. Em um comunicado, a Controladoria disse quanto à vacinação que teria ocorrido em São Paulo, a conclusão foi que se trata de uma fraude ao Sistema Estadual de Registro de Vacinação contra a Covid. O órgão determinou que o registro de imunização do ex-presidente é falso, mas recomendou arquivar o caso por ausência de elementos mínimos acerca da autoria dos fatos. A recomendação veio após constatar que muitos funcionários e pessoal da saúde tinham acesso ao sistema de informação de vacinação e podiam modificar dados.
A investigação realizada em paralelo a uma outra da Polícia Federal buscava determinar se houve funcionários federais envolvidos na falsificação. Ao longo da pandemia do novo coronavírus, que deixou mais de 700 mil mortos no Brasil, o ex-presidente questionou repetidamente a eficácia e conveniência das vacinas. Posteriormente, admitiu que não havia se vacinado. Eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpos. Para que tomar vacina de novo? E os brasileiros que recebem até 2 salários mínimos, antes isentos do imposto de renda, vão voltar a ser tributados este ano, segundo afirmou a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Essa mudança se deve ao aumento do salário mínimo nacional, que passou a ser de R$ 1.412 este ano. Com este novo valor, 2 salários mínimos ultrapassam a faixa de isenção da tabela atual de R$ 2.640. A cobrança vai contra a proposta do presidente Lula, que em campanha disse que isentaria quem recebesse até R$ 5.000. Agora, o Leão pega uma faixa ainda maior de contribuintes. E agora, hein, Tiago? Tiago está chegando aqui com a gente e traz todas as informações, comentários, reflexões a respeito deste assunto. Como é que fica, hein, Tiago? Boa noite para você. Boa noite, André. Boa noite a toda a audiência qualificada da Pix TV. Bom, e agora tem que pagar, né? Se tá na faixa de cobrança, no ano que vem, referente ao exercício de 2024, vai ter que fazer a declaração. Se tiver que pagar, paga. Se tiver que restituir, restitui. A menos que alguma mudança possa ocorrer, que eu acho difícil, porque a gente tem uma questão da vacância, né? Um período quando se mexe em questões tributárias, como a gente já falou aqui em outras ocasiões semelhantes a essas. Bom, eu garanto que se o aumento de salário de deputado, ministros, servidores fosse impactar neles terem que pagar algum imposto, ou seja, que o valor que eles realmente teriam que colocar no bolso pudesse ser menor, teria alguma dedução, certamente eles teriam criado algum mecanismo que eles gostam de chamar aí de constitucional, né? Eles usam a Constituição para tudo, para abonar qualquer coisa, como eles sempre gostam de falar e a gente comenta por aqui, eles já teriam resolvido certamente o problema. No caso do trabalhador brasileiro, em uma maioria esmagadora que é afetada por essa decisão, esse deslize, se é assim que a gente pode chamar, eles deixam passar e que se vire o povo brasileiro. Para que a gente fazer alguma coisa, nós não representamos eles mesmos. Vou reler essa frase, para que a gente faça alguma coisa, nós não representamos eles mesmos, disse um político lá em Brasília. Uma utopia aí, né? Relacionando o que os políticos deveriam fazer a nosso favor e acabam não fazendo. Gente, eu estou aqui segunda, quarta e sexta alertando vocês. O Estado, e agora eu não estou falando de governo, estou falando do Estado, está cada vez mais sugando as nossas economias. É uma esponja. Eles querem cada vez mais ser nossos sócios, querem que sejamos os credores até o último dia das nossas vidas. E a mudança começa, sabe aonde? Nas cidades, nos municípios. Sim, nas eleições desse ano. Nós devemos começar a refletir mais sobre quem nós queremos colocar de representantes nas prefeituras e nas câmaras de vereadores. Conhecer quem a gente elege é o começo. Vai resolver? Não, mas é um passo. As desigualdades nesse país são tantas, que eles até esquecem que essa fatia que vai ter que contribuir com o leão, ou pelo menos terá o trabalho, né, como eu falei ali com o André, de ter que declarar algo que o governo já sabe, caso tenha restituição, no caso, essa fatia fará falta na casa de muita gente. Sim, alguma coisa o pai de família vai ter que deixar de comprar para a casa dele, vai ter que fazer alguma concessão se uma fatia ficar com o leão. Enquanto isso, em Brasília, pasmem, ou melhor, sentem-se, por favor. O STJ gasta milhões na reforma da casa do ministro Benedito Gonçalves. Aquele que o filho apareceu aí nas redes sociais, viralizou, esbanjando ostentação com um relógio, né? Um relógio grandão, pesado,
E um tênis, né? Um tênis no pé, a preço de ouro. Matéria completa sobre esse fato aí da Leão pegar aí boa parte da população brasileira que ganha acima de 2 salários mínimos, assim como outras, assim, acompanha lá no nosso site pixtv.com.br. Reforma para apartamento funcional, né, que foi criado lá em Brasília, quando a capital federal estava sendo construída, porque os políticos estavam no Rio de Janeiro e tiveram que ir para lá, então institucionalizou, né, o apartamento funcional. Ele está aí até hoje, 2024, reforma da casa, aí de apartamento virou casa, né? Casa funcional para o ministro do STJ, e a população que já tem boa parte do salário comprometido para uma série de coisas, principalmente para sobreviver, vai ter aí que contribuir ainda mais com o Leão nesse deslize, se é que assim a gente pode chamar, da Receita Federal, do governo federal, em não terem percebido e criado no apagar das luzes, né? Porque quando o benefício é para eles, lá no Congresso, eles fazem tudo no apagar das luzes. Ninguém percebeu que esse aumento do salário mínimo iria impactar na questão salarial de uma série de brasileiros? Fica a pergunta para vocês aí de Brasília, se alguém tiver a resposta, comente aí no nosso canal no YouTube, se você estiver acompanhando pelo YouTube. Tiago, continue conosco. Vamos agora como falamos aqui já na última quarta-feira, o governo federal anulou a isenção fiscal dada no governo Bolsonaro a líderes religiosos. A decisão gerou revolta e lideranças das principais igrejas se reuniram hoje em Brasília com o ministro Fernando Haddad. É o nosso assunto de agora e eu pergunto para você quais as novidades em relação a este assunto, Tiago. Pois é, outro assunto que eu presumi ele aqui na quarta-feira, né, que a gente falou sobre ele, porque eu imaginei que não ia ficar por isso mesmo. Eu imaginei que não é uma decisão que a Receita tomou, promulgou e a classe evangélica, principalmente, os líderes religiosos viriam engolir tão seco assim, goela abaixo. Eu imaginei que iria ter repercussão e foi o que teve. Poucas novidades, respondendo à tua pergunta, mas certamente é mais um capítulo, tipo esse da desoneração da folha, que vai se arrastar por aí porque algo errado não está certo lá no governo. É uma atrapalhada atrás da outra. Já basta a desoneração, como eu comentei, que toda hora está na berlinda. Ora entra em vigor, ora o governo diz que vai discutir, enquanto isso contadores, empresários não sabem o que fazem. É muito amadorismo. Nem mesmo na gestão Bolsonaro, quando não se fazia ofertas ao Congresso, as decisões tomadas pelo Executivo tiveram que ser desfeitas, como agora. Sabe o motivo? Sabe por que isso está acontecendo? Falta de diálogo. É isso mesmo. O governo, sem consultar as categorias, sem buscar o entendimento, toma as decisões por si só. As categorias prejudicadas com essas decisões questionam. Aí o fato ganha a mídia e o governo, querendo tirar a responsabilidade, jogando para o lado, diz que a medida foi necessária. É sempre assim. Vocês podem ver que é sempre a mesma situação. Fato, efeito, e aí o fato volta a ser discutido. Foi assim no caso das cobranças das compras internacionais. Vocês lembram que a Janja tuitou, disse que não teria, e várias pessoas questionaram porque já estavam sendo cobradas. Na desoneração, que também não tem um desfecho ainda, não sei nem dizer em que pese ela está agora, e esse fato com as igrejas que são prejudicadas. Hoje cedo, hoje pela manhã, nesse encontro que a Andréa falou que teve lá em Brasília com os líderes e o ministro da Fazenda, ele disse que a Receita Federal acatou um pedido da AGU, que é a Advocacia Geral da União. Na verdade, a gente sabe que é uma política de arrecadação. Esse governo está a todo custo, porque vai faltar dinheiro e já estão prevendo isso, então eles estão criando aonde puderem, né? Eles atacando aí para todos os lados. E vai faltar tempo para o ministro apagar todos esses incêndios, pois muitas cobranças virão e certamente as críticas também vão vir. Então é efeito cascata, né? Uma avalanche como efeito dominó. Então daqui a pouco ele não vai conseguir mais apagar tanto incêndio porque os efeitos vão afetar várias categorias. Essa medida de agora que a gente está discutindo provoca, portanto, mais um incômodo entre o presidente Lula e as lideranças religiosas, principalmente os evangélicos.
Desde o início da gestão, os pastores e bispos ligados ao ex-presidente Bolsonaro mantêm críticas ao presidente e reclamam disso que a gente está falando, da falta de espaço nas decisões, ou seja, falta de diálogo. Essa é mais uma atitude do governo, que já coloca como regra e agora tenta discutir, tentando achar aqui uma solução para os erros que comete. Mas quando, na verdade, a gente sabe que eles querem é que fique como está. Na mídia, na entrevista, não, a gente vai ver, vai sentar, horas. Mas teriam que ter feito isso antes. Por que vão discutir depois de ter assinado, ser promulgado, ser publicado as ações? Aconteceu com a desoneração, vão discutir agora, por que não discutiram antes? Lula já tinha vetado, o Congresso derrubou o veto e depois tentaram colocar top-down de cima para baixo, achando que ninguém ia tomar nenhuma decisão. Agora, mais um fato. Hoje teve uma reunião massiva, vários líderes de várias congregações religiosas cobrando. Porque as igrejas, como eu falei aqui na quarta-feira, já não pagam impostos, já são isentas dos impostos. O que se estendeu foi uma isenção para a questão do pagamento, do honorário que se paga a pastores, bispos, padres, qualquer etnia, qualquer faixa religiosa. Portanto, certamente a gente, como imaginou, eles não iriam ficar calados e não ficaram. Sabe quem foi lá conversar com a Haddad hoje? Quem? O Marcelo Crivella. Que a gente lembra, quando eu falei aqui semana passada, algumas pessoas comentaram que eu estava errado, que o PL hoje do Bolsonaro não foi base do governo Lula. Foi sim, gente. Foi sim. Inclusive o Marcelo Crivella, né, ligado fortemente à Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma das agremiações que está indo contra essa decisão do governo, ela também fez parte aí de boa parte dos 2 mandatos do Lula, o apoiou, né, enquanto presidente naquela época. E o Marcelo Crivella sempre esteve muito ligado com a Igreja Universal do Reino de Deus. Ele foi hoje lá tentar, né, sensibilizar o Fernando Haddad para que convença o presidente Lula, para que tenha algum entendimento junto com a AGU, para que essa decisão seja extinta, que ela acabe, ou seja, que ela não supra efeito. Estou sentindo que teremos cenas dos próximos capítulos. Certamente. Na política brasileira nada fica claro, nada está no preto e no branco, sempre alguém pode discutir, sempre alguém pede uma alteração e eles acabam cedendo. A gente acha que eles fazem por fazer e colocam a revelia, deixando, se passar, passou, se não passar, alguém vai questionar. Parece que é assim que eles trabalham. Lamentável, né? Lamentável. Tiago, muito obrigada. Sextou para você, então? Sexta-feira. A gente volta a se ver na segunda. Vamos ver se entre hoje e o final de semana aconteça mais algum evento aí, principalmente sobre esse fato que a gente vai continuar acompanhando. Tá certo. Bom fim de semana e até segunda. Para você e para toda a audiência. Obrigada. E moradores e turistas da Praia da Barra, em Garopaba, no sul de Santa Catarina, a partir de hoje passam a contar com um novo posto de segurança. A estrutura foi montada por meio da união da comunidade local. A entrega de um novo posto de segurança é a realização de um sonho antigo dos moradores. Preocupados com a segurança do local, buscam ampliação do sistema de câmeras de monitoramento das ruas e casas, bem como o aperfeiçoamento dos controles e comunicação com as empresas de segurança e a Polícia Militar. A iniciativa da construção da guarita foi da Associação Barra Limpa, que viabilizou o projeto e buscou a cessão do terreno e as doações. Surgiu assim justamente de uma parceria com a Polícia Militar e eu acho que é a concretização desse sonho para aumentar a segurança, aumentar a atratividade aqui para a Praia da Barra, que é uma praia muito procurada e é uma praia sempre muito conhecida não só pela beleza, mas pelo cuidado que a gente sempre teve. E a Barra Limpa sempre esteve à frente disso, né? A comunidade, a nossa comunidade aqui sempre foi muito forte. Eles que iniciaram tudo. Eles me passaram a ideia quando eu cheguei que já estava em execução. Eles pegaram o material, eles fizeram a execução. Então a sociedade, a localidade aqui hoje é segura, mas muito por conta do cuidado deles. Eles mantêm o que a gente chama de fogo baixo. Qualquer alteração que tem, eles já têm o cuidado de falar diretamente com a gente. Até questões de organização de limpeza. Eles conseguem fazer todo esse controle. E com essa base aqui agora, eles dão um ponto para a gente de referência, para o policial poder vir, ele tem um local seguro para ele parar a viatura, ele poder diagramar os cones de forma segura, tem uma base para ele poder fazer a higiene pessoal, então só tem a agregar ao serviço policial militar. A inauguração contou com a presença de moradores, autoridades políticas e da Polícia Militar,
que recebeu uma das chaves e terá uma base para realizar as operações durante todo o ano. Além dos policiais, os vigilantes particulares que fazem a segurança da localidade também utilizarão um espaço que conta com ventilação, iluminação, mesa, cadeiras e um banheiro. E hoje me deram essa oportunidade de... Estava noutra guarita lá, na pracinha, e me deram essa oportunidade de eu vir para cá numa guarita nova, que ficou um espaço melhor, uma coisa bem mais bonita para esperar o pessoal que chega até na Praia da Barra. A construção foi realizada por meio de uma doação de R$150 mil de um dos moradores, solicitada por membros da Associação Barra Limpa. A ação mostra como a união pode trazer soluções práticas na vida dos moradores. Tem várias ações que a gente tem feito assim, com cuidado no recolhimento de lixo, né, de placas indicativas aonde colocar seu lixo. Né, a gente faz várias ações, né, então, assim, que tem a ver com segurança, com limpeza, com sustentabilidade. Né, e acho que seria ótimo se a gente pudesse servir de exemplo e a gente também cada vez melhorar mais. Isso mostra para o turista, mostra para as pessoas que vão visitar os locais que sim, Garopaba é uma cidade que tem segurança e a polícia pode ter um local para que ela possa trabalhar e possa sim mostrar para o turista ou até para o morador um sentido de segurança. Então, essa importância da união da associação conta muito e preza muito pelo município de Garopaba. O local é estratégico e a praia, que já era segura, agora reforça a vigilância. Assim, moradores e turistas podem ficar mais tranquilos e aproveitar as belezas da Praia da Barra com mais segurança. A gente fica muito feliz com essa ação da Barra Limpa, que foi, digamos assim, agora será um divisor de águas para o município, inclusive, né, para ter o controle junto com a Polícia Militar, que é super parceira da gente. Nós estamos muito felizes tanto com a Barra Limpa como com essa gestão da Polícia Militar. Que bom, segurança é tudo, né? E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais, o endereço é @pixtvhd. Hoje, no Cine Pix, agora coladinho com o Pix News, você assiste ao filme Howard, o super-herói. E a gente se encontra na segunda-feira. Um bom fim de semana para você e até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.